Pode começar. A gente já tem 9 pessoas aqui na live, que legal. Olha. Escolher bem. Aqui eu Acho vou que é... vendo mas está passando, então Uhum. eu vou fazer. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Acho que agora 8 horas em ponto, pelo menos aqui, 8 horas em ponto. Eu vou fazer uma descrição aqui, tá? Eu acho que é importante num evento como esse, numa live como essa, a gente também tomar esses cuidados. Meu nome é Karina, eu sou uma pessoa morena, cabelo cacheado, eu estou usando fone, óculos, e eu sou uma pessoa que falo sobre tecnologia e cibersegurança, segurança digital, com foco na proteção à criança. E eu estou aqui com a minha parceira de trabalho, a Luciana Brungari, que é da Polícia Federal. Ela é uma mulher branca, cabelos claros, loiros, olhos verdes, tem 47 anos. Olha, eu nem falei, eu tenho 45 anos. A Luciana é magra, está com a blusa preta, de manga comprida, gola alta. Então, a Lu está aqui para nos ajudar a entender esse cenário em que nos encontramos com as crianças dentro dos quartos, né? Que é o novo modo de se divertir, né? Também de viver, né? Das famílias, não digo só das crianças, mas das famílias no geral, entender um pouquinho sobre essas questões as dúvidas que a gente tem, os perigos que as crianças podem estar correndo lá sozinhas no quarto. Então, Lu, muito bem-vinda. Se você quiser comentar também, já abri a live com alguma questão, por favor, fique à vontade. Então, boa noite a todos e todas, né? Sejam muito bem-vindos. Espero poder contribuir com um pouco de conhecimento, né, para todos. Estamos abertos a perguntas e tirar dúvida de vocês. É um assunto bem, né, denso, vamos dizer assim. Eu já sou policial federal há aproximadamente 20 anos, né? Além disso, eu também estou como diretora do Sindicato dos Policiais Federais no estado do Paraná. Eu sou especialista em direitos humanos e políticas públicas para infâncias e juventudes e também tenho um curso de capacitação na área de sexual infantil pelo Instituto Interamericano de los Niños, las Niñas e Adolescentes, né, da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E agora, assim, já trabalhei nessa área de investigação, né, dentro da Polícia Federal, alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou, na área tanto da investigação quanto na criminalidade mesmo. As redes sociais não eram tantas assim como a gente tem hoje. E hoje eu estou atuando assim muito na área de proteção e prevenção às nossas crianças. De que maneira? Levando informação para dentro das casas, tanto para os pais, mães, professores, tutores, profissionais de saúde, assim, enfim, todo mundo que tiver algum tipo de interesse em ajudar e também passar esse conhecimento para frente para que a gente consiga salvar nossas crianças, né? Então, eu Sim. sempre costumo começar as minhas lives dizendo que é preciso de toda uma aldeia para cuidar de uma criança, que é um provérbio africano e é bem a nossa realidade, né? Tanto que a legislação brasileira, ela trata simplesmente da proteção integral como um todo, usando toda uma rede de proteção, que envolve tantos órgãos públicos, como parcerias público-privadas, como organizações do terceiro setor e a sociedade civil organizada e qualquer pessoa que tenha interesse, né? Incluindo vários órgãos públicos, como eu falei já, órgãos de saúde, as polícias, Ministério Público, Judiciário, atuando sempre na rede de proteção. Nossa legislação hoje no Brasil é muito completa, comparando a diversos países, inclusive países de primeiro mundo, vamos dizer assim. E as suas derivações também. Nós temos muitas legislações complementares ao ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. Porém, o que nos falta? A educação da legislação e que ela realmente seja aplicada em sua totalidade, né? Isso nos falta bastante. Então, o que a gente incitou essa live, né? A gente vai ter um evento, que é o Tech Kids Day, né? Dia 27 e 28, me corrija, Karina, se eu me... 27, no sábado, o dia todo, das 9 às 20 vai ser. Online e também presencial em Piracicaba, região de Piracicaba, em São Paulo. Infelizmente, dessa vez não vou poder estar presencial, mas vou estar online, quem sabe na próxima, porque eu vou estar num outro evento também, mas na mesma data,
mas vou participar online. Eu sempre gosto de assistir. Foi muito rico da última vez e a gente sempre está aprendendo. A gente tem que estar em constante transformação, em constante mudança. Assim como os pais, né? Então, existem pesquisas. Isso, quando eu comecei na época da pandemia com as lives, eu tinha feito um estudo. Eu sempre citava um estudo da Kaspersky Lab, que era de 2019, se eu não me engano, quando eles dizem que 20% dos pais não têm a menor ideia do que os filhos fazem na internet. Hoje já tem um estudo da Cyber, não sei se eu vou me lembrar certinho a empresa, mas é uma ONG de tecnologia que diz que 80%, a Cyber Handbook, ela simplesmente 80% dos pais não sabe o que os filhos fazem na internet. Não tem a menor ideia. E muitos não têm também o menor interesse. Alguns por falta de familiaridade com a tecnologia e outros porque realmente não tem interesse, tem muitos afazeres, enfim, né? E aí a gente, essas lives, essas palestras, cursos servem para quê? Opa, dê um tempo, tire um tempo para ver o que o seu filho está fazendo na internet, ou filha, enfim, né? Nós sabemos a correria do dia a dia, a gente também tem que lembrar que a tecnologia, ela é uma coisa muito boa. Ela veio para nos ajudar. As tecnologias estão aí, graças a ela nós passamos pela pandemia e tivemos aula, pós-graduações, graduações, enfim, as crianças, filmes, vídeos, enfim. A tecnologia tem coisas muito boas. O problema não é a tecnologia, o problema é o que nós, seres humanos, fazemos com a tecnologia. O que as mentes perversas que estão por trás desses mecanismos de tecnologia fazem com isso, né? Não, muito complicado, Lu. E você vê, quando você fala, eu vejo que existem vários fóruns falando sobre isso, né? A gente vê hoje educador falando, psicólogo falando sobre isso, é toda uma cadeia, né? Profissionais de saúde, profissionais de direito, de tecnologia, enfim, todo mundo falando e trazendo a sua contribuição. Mas ainda há um ponto mas ainda assim, tem muitos casos, né? Uma vez eu escutei até de um delegado, um colega meu, falou o seguinte, eu falei assim para ele, sobre o que mais a gente deve falar, né? A gente trata desse assunto já há um tempo e a gente vê ainda muita coisa acontecendo, é lógico, a informação tem que fluir, é uma curva de aprendizado. E a resposta dele foi assim, fale sem... O que você está falando, continue falando. Porque os problemas que eu estou recebendo aqui, que a gente recebe na delegacia, são muito parecidos, são sempre os mesmos. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê aí uma vontade de que as coisas mudem, né? Mas tem uma questão aí que é muito mais... É uma questão de vínculo na família, comunicação, né? Do que outra coisa. Quando você recebe esses casos, você vê esses casos acontecendo, você vê o que aconteceu por trás dessas investigações, você percebe que é muito mais essa questão familiar mesmo? Eu acho que na verdade, a falta da questão familiar, muitas vezes, né? Então, eu acho que pais podem salvar os seus filhos. Porque as polícias, elas têm, lógico, o dever de reprimir, de investigar, mas as polícias não dão conta. Esse tipo de crime cresce exponencialmente. A gente não consegue acompanhar nem a quantidade de aplicativos de mensagens, de compartilhamento de vídeos e de imagens que se tem hoje. Cada dia tem um aplicativo novo, né? E não só... E muitos sediados em países com os quais o Brasil não tem acordo. Então, a gente não consegue, muitas vezes, dados desses aplicativos e você não consegue uma investigação como deveria, vamos dizer assim. Mas também, muita gente que acha que está protegido por trás das telas, está no anonimato e nunca vai ser pego, também não é bem assim, né? A gente sempre procura se atualizar para estar sempre um passo à frente dos criminosos, né? Mas é difícil de acompanhar? É difícil. Porque, como eu falei, cresce exponencialmente. A gente sabe que muitas vezes os dados reais, os dados que a gente tem hoje nos órgãos, né, oficiais, vamos dizer assim, muitas vezes não condizem com a realidade. Por quê? Principalmente por causa da pandemia.
A escola é um grande aliado das denúncias. É muitas vezes na escola onde que as crianças conseguem verbalizar e conseguem contar, ou alguém consegue perceber aquela violência que aquela criança está sofrendo. Então, isso ficou muito prejudicado com todas as crianças dentro das suas próprias casas, onde nós sabemos que 80% dos crimes acontecem dentro das próprias casas das crianças ou por alguém próximo a essas crianças, né? Acontece hoje, além desses crimes acontecerem dentro das casas, ele não fica só aqui naquele local, no pontual. Esses crimes muitas vezes são filmados e é levado infinitamente para o mundo inteiro, né? E aí você perde completamente o controle daquelas imagens. Então, qual é a importância? Como você falou, vários profissionais de várias áreas, né? Saúde, educação, judiciário, ou seja, muita gente. Por quê? O próprio ordenamento jurídico nosso trata como eu falei, a proteção integral de criança e adolescente é dever de toda a sociedade. Isso está na nossa Constituição Federal. Isso está na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual o Brasil é signatário. E isso também está no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é dever de toda a sociedade, não é só dever do pai, da mãe ou só dever da escola. Se a gente sabe de algum crime, eu estou vendo uma criança está sendo abusada, ou eu sei que ela sofre um abuso, mas eu não vou me meter. Não, a omissão também é crime no nosso país. Então, se você se omite e depois alguém consegue provar que você estava sabendo, você pode ser criminalizado, sim. Outra coisa, muitos jovens acham que por serem menores de idade, as condutas ilícitas que eles têm, que a gente não chama de crime, mas sim de uma conduta análoga, uma infração análoga a um crime, eles podem ser punidos, sim. Né? A gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente entre 12 e 18 anos incompletos. Existem diversas condutas análogas a um crime que podem ser punidas no nosso ordenamento jurídico. Então, não é que eles estão à vontade para fazer aquilo que eles querem por serem menores de idade, né? Então, isso não pode acontecer. Ô, Lu, deixa eu aproveitar e perguntar, com esse cenário que a gente passou das escolas, né? As motivações, aquilo que provocou todo aquele problema, toda essa pulverização de informação que muitas vezes nem era correta ou não estava, né, não estava ali muito embasada, gerou um montão de fake news, um montão de desinformação, eu diria, na verdade, né? Na verdade, a gente está falando de desinformação com relação aos ataques nas escolas. Como é que foi isso para vocês? Porque além do ocorrido, né, ainda tinha começou a acontecer muito mais coisa, né, reverberou, né? E além disso, ainda tinha muita desinformação. Como é que foi essa retomada? Como é que foi esse trabalho? Eu acho que a partir desse ano, né, foi um marco, eu acho, para todos, né? Tanto para as famílias, quanto para os profissionais de educação, saúde, qualquer pessoa que tenha acesso ou trabalhe ou tenha criança e adolescentes em casa. E para as famílias e escolas, principalmente, né? Bom, a gente já sabe que foram montadas forças-tarefas em vários estados do Brasil e que essas forças-tarefas agora vão continuar. E a tendência é que elas cresçam para que seja sempre investigado, como eu falei, para a gente sempre estar um passo à frente e prevenindo para que algumas pessoas usaram o termo fake news, que eu não gosto, porque muitas coisas não eram fake news, simplesmente foram ameaças que, graças a Deus, não se concretizaram. Ou seja, muitas delas não eram fake news, as ameaças existiam, só que elas não concretizaram, certo? A gente teve um número muito grande de adolescentes apreendidos no Brasil inteiro, né, em vários estados do Brasil, porque as forças-tarefas investigaram muito bem. E graças a Deus, no temeroso lá, dia 20 de abril, isso foi contido com o trabalho, né, de todos, antecipadamente, e a gente acha que deu certo até então. Agora, isso despertou um medo e um pânico, porque muita gente começou a fazer brincadeiras, entre aspas, de mau gosto, para causar pânico mesmo na população. É lógico que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado no limiar do bom senso. Temos que tomar cuidado. Algumas atitudes as escolas têm que tomar de segurança, sim, por exemplo, no caso de Blumenau mesmo, eu ouvi um promotor falando que ouviu
o criminoso, e ele disse que ele escolheu... Por que ele escolheu aquela escola? Porque normalmente esses crimes são em escolas que a pessoa tem alguma ligação, né? Que o criminoso tem alguma ligação, ou já foi aluno, ou teve alguma desavença, alguma coisa assim. E nesse caso particular de Blumenau, não tinha. Por que ele escolheu aquela escola? Ele disse que ele ia em uma outra escola, mas aquela tinha um muro mais baixo. Ou seja, são pequenas atitudes de segurança, como ter um muro mais alto, como ter um portão trancado, que muitas creches têm um murinho baixo, etc. Algumas pequenas atitudes que a gente possa monitorar ou possa fazer, colocar em prática para evitar algumas coisas. E eu tenho para dizer também, quando a gente tem que colocar crianças e bebês atrás de grades por causa de criminosos, onde nós falhamos enquanto humanidade. É isso que nós temos. Sim, sem dúvida. Quando nós chegamos absurdo de termos adolescentes querendo matar bebês e crianças menores, aonde nós estamos indo enquanto seres humanos, né? Para onde nós estamos indo? O adoecimento, eu acho que a gente tem que tomar prestar muita atenção no adoecimento mental desses jovens, né? Porque o bullying, ele acontece, isso de muitos anos. Ele está aí realmente, mas ele não é justificativa para um adolescente querer matar o outro. Ou querer matar uma professora porque ganhou uma nota baixa. Sabe? Que educação que a gente tem em casa, que a culpa é sempre dos outros, eu tirei nota baixa, mas não fui eu que não estudei, não me preparei o suficiente. É a professora que me deu a nota, ou o colega que me olhou feio ou esbarrou em mim, então ele merece morrer. Peraí, sabe? Então, o que a gente está tendo em casa? Né? Muitos desses adolescentes que foram apreendidos, eles já tinham máscaras, facas e planos em casa. Então, isso existe. Nem tudo foi fake news. É lógico que, graças a Deus, as coisas não tomaram essas proporções que estavam sendo divulgadas e propagadas na internet. Agora, eu tive relatos de amigas, de colegas minhas, que na sala do filho tinha criança de 9 anos, de 12 anos, que levavam faca de cozinha incentivada pelos pais para se defender. Poxa! Aí o limiar do bom senso ali não existiu, né? Então fica até difícil para as próprias polícias ou para as próprias professoras tomarem alguma atitude. Não, mas eu tô aqui porque é o meu pai que colocou na minha mala para me defender. Não é por aí. A gente não deve tratar uma violência com mais violência ou incentivando a violência, né? Não é bem assim. Então, hoje eu falo assim, a gente fala muito também daquele iceberg ao contrário, né? Que a surf... dark web, a web aberta, permitida, vamos dizer assim, e a dark deep web, onde está a internet escura ou obscura. Porém, esses ataques, os crimes de ódio e até mesmo compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil, hoje não estão só na deep e na dark web. Com essa rol inúmeros de aplicativos que a gente tem, eles estão também na surface web, né? Na internet segura, que a gente diz, né? Na superfície da internet, onde que qualquer pessoa, qualquer criança pode acessar. Né? Então, aqui eu também aproveito para falar que nós temos orientações da Sociedade Brasileira, Americana e Canadense de Pediatria, que de 0 a 2 anos, a exposição às telas por uma criança deve ser 0, ou o mínimo possível, porque algumas crianças muitas vezes usam a tela até para ou alguma coisa assim, mas de preferência 0. De 2 a 5 anos é no máximo 1 hora por dia, e de 6 anos até adolescentes são no máximo de 2 horas por dia. E a gente sabe que não é assim, que não é isso que acontece. E também a gente não está aqui para julgar ninguém, porque nós sabemos como é difícil, ninguém está aqui dizendo, é tudo um conto de fadas, e é muito fácil uma mãe ter que trabalhar, ou muitas vezes estar em teletrabalho, cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar da louça, ou mãe, ou pai, enfim, e não deixar a criança assistindo TV, ou YouTube Kids, ou joguinho. Porém, ela não pode fazer isso sem monitoramento. Isso não é desculpa para você não monitorar o seu filho. Não pode. Não pode. E assim, na verdade, nós somos mães também. Né? Esquecemos de falar isso. Somos mães também. Falar, né? Além de tudo, 4 Além de tudo, somos mães também. E trabalhamos na área de segurança, uma na segurança digital, outra na segurança pública, enfim, que hoje está conectado. E uma das coisas que você estava falando, a questão do pânico, desinformação e fake news, ela vem... Quando que o pânico começa? Quando que essas coisas começam a acontecer de direcionar a criança
a agredir, caso aconteça alguma coisa. Isso tudo, para mim, é falta da educação que a gente nunca teve a respeito do assunto, né? A gente que trabalha com segurança, a gente tem um conceito chamado Zero Trust, que é, que significa o seguinte, a gente não confia até que a gente faça aqui uma pesquisa e tenha certeza. Eu acho que todo mundo, e aí também vale para desinformação, fake news, para tudo que roda na internet, comentários, fotos, vale essa pesquisa. Porque antes de você mandar uma criança levar uma faca, levar uma tesoura, né, uma coisa assim, pensa bem no que está em torno, né? Vamos pensar se essa ação é uma ação que faz sentido. Então tem que pensar em tudo antes de tomar uma decisão, né? Então a gente fala para a criança, hoje a criança, esse mês a gente está falando mais de abuso sexual infantil, né? É um mês dedicado também à conscientização, né? E a gente fala muito isso, quer dizer, se a gente fala para a criança, olha, não fale com estranhos, ela não sabe nem que aquela pessoa é um estranho, porque era um amigo, um vizinho, ela não acha que é estranho, né? O que a gente está dizendo para ela? Analisa antes de fazer alguma coisa. Então, o adulto tem que fazer a mesma coisa. Antes de mandar uma mensagem que não sabe se é real, né? Antes de pedir para a criança levar um artefato lá, uma arma branca, né, Lu? Levar uma tesoura, uma faca, sabendo que a criança é imatura, é uma criança e não vai saber usar aquilo, vai piorar toda a situação. Então, a gente tem que ter um pouco de... eu acho que, primeiro, eu acho que a pesquisa é muito importante, saber o que está sendo feito, envolver as áreas realmente de segurança para entender e eu costumo dizer o seguinte, quando você suspeita de alguma coisa, manda assim mesmo para a polícia. Quem vai investigar é a polícia, não somos nós, Não. né? Então, é muito importante essa cooperação e essa educação da sociedade e não tomar a dor e fazer as coisas pelas próprias vontades, né? Tomar ações como essa, envolvendo a criança que ainda pode estar correndo um risco pior ainda. A criança com uma faca na escola, qualquer coisa pode acontecer muito pior do que se ela não fosse com a faca, né? Então, eu acho que essa coisa que você falou me lembra muito essa cooperação. Então, a família tem sim, voltando agora nesse ponto que você falou da tela, né? Tem suas dificuldades. Como a polícia tem. As áreas de segurança digital também tem. Todo mundo tem. Então, a gente só vai conseguir fazer se for junto, né? Então, essa questão do jogo e do acesso à rede social, a criança tá lá, eu preciso deixar a criança no YouTube Kids, porque trabalho o dia inteiro, tô aqui em 1000 reuniões, ou então tenho que sair, como é que eu faço? Sem ilusão, não deixar e tal. Mas eu acho que tudo, assim, a gente tem que lembrar que isso não existia. Era difícil? Era, mas hoje também é difícil, mesmo com tela. Então, a gente, como pais, a gente sabe, educar é complicado, toma o nosso tempo sim. Mulheres sabem que, principalmente as mulheres, entra ali no meio do desenvolvimento da carreira. Então, é tudo complicado. Mas se há uma decisão, se a gente decidiu seguir por esse caminho, eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio. Não tem problema a criança conhecer um joguinho. Não tem problema ela ficar ali do seu lado vendo um vídeo, mas desde que aquilo não seja o normal, né? E a criança... E outra coisa, a criança fica... como é que eu posso dizer? Aquilo para ela vira realmente um brinquedo, né? Fica Exatamente. Então ela vai querer ficar mais tempo. E não é só criança, a própria plataforma já é feita assim, né? Que é para você ficar mais tempo, né? Exatamente. O que vale lembrar? Que cabe a nós, adultos, passar uma atividade para a criança. Não é assim, sai da tela, ou sai da TV, para uma criança pequena, Sim. claro, né? Para um adolescente também. Sai da TV, mas e daí? Ela vai fazer o quê? Não, tá aqui, tem um livro para você ler, uma outra coisa para você pintar, vamos brincar de alguma coisa. Cabe ao adulto passar alguma atividade para aquela criança fazer, e não só sair do celular ou sair da TV. Você falou agora também importante, eu ia falar o seguinte, a prevenção vai muito além também de ter um policial na frente de cada escola. Por quê? Porque isso é uma repressão e não é bem por aí. Muitas vezes essas ameaças vieram de dentro da escola, de alunos.
né? Então aí eu já estou falando uma faixa etária um pouquinho maior, entre 13, 14, 15 até 17 anos, né? Então o que está acontecendo com esses adolescentes? Eu li o relato de um desses adolescentes da mãe de um deles, que eu até não vou citar para não expor, mas eu li o relato em uma revista ou um jornal, que a mãe estava percebendo um comportamento diferente do... Será que ele não poderia, a família não poderia ter feito nada? Estava percebendo um comportamento diferente desse adolescente de 2 anos, que foi exatamente o tempo que ele levou para planejar o ataque. Tentar o ataque. Eu estava mais recluso dentro do quarto. Aí eu vi que meu filho não conversava mais com a gente, ele não tinha mais os mesmos amigos de antes, ele só queria ficar na internet, ele só queria jogar. Aí ele começou a ficar agressivo dentro de casa, mas eu achei que era da idade. E o tempo todo, eu achei que era da adolescência, eu achei que era da adolescência. E aí? Aí o filho já tinha facão, já tinha máscara e já tinha um plano de ação dentro do quarto. Poxa, daí eu penso assim, como essa família não entra no quarto desse adolescente, nem entra para ver o que tem ali. Porque, não, mas é a privacidade. Peraí, a privacidade vai até onde não existe risco de vida ou de outras vidas. Porque muitas vezes me questionam, não, mas peraí, a privacidade da criança, do adolescente, sei que não é fácil. Não é tão simples assim. Mas eu sempre alerto os pais. Olha só, aquele perfil que você conhece dos seus filhos adolescentes, ele não é o único. Aquele é só um dos 10 perfis que aquela criança ou adolescente tem. Que você, pai e mãe, não sabe. Eles têm inúmeros perfis em todos os aplicativos. Um perfil é para os amigos da escola, outra para os paqueras, e um é o da família. Aquele no da família é lindo, maravilhoso. Minha filha, não tem nada disso, não tem problema nenhum com isso. Ou meu filho, mas não é bem assim. O que acontece? O que eu acho muito bom, que sempre depois de cada uma dessas palestras, alerta muita gente, sempre vem alguma mãe me procurar ou procurar alguém que organizou, como foi que aconteceu com uma escola. Olha, muito obrigada, porque eu fui olhar o celular da minha filha, porque me chamou a atenção depois que eu ouvi a sua palestra e eu vi que ela já 13 anos ou 12, já estava conversando, inclusive marcando encontro com um rapaz que nós fomos descobrir que já tem 23 anos. E aí me mandou os prints da conversa de um aplicativo, se eu não me engano, Litmatch, que eu nem sabia que existia. Que é como se fosse um Tinder, que entra criança, entra qualquer idade, não importa. Uma outra curiosidade que eu ia falar, que eu esses dias vi uma reportagem do CEO do TikTok. Ele diz, e a pessoa que estava fazendo entrevistando perguntou: os seus filhos têm TikTok? Se eu não me engano, tem 7, 9 anos os filhos dele, ou 9, 12 anos, alguma coisa. Ele falou, não. Porque o TikTok é só para criança de 13 anos. E ainda entre 13 e 15 anos ele fica no modo privado. É lógico que você pode ir ali, eles mesmos vão lá e tiram do modo privado e deixam no modo público. E é aí que mora o perigo. Essas dancinhas de TikTok, que são publicadas em vários vídeos e que na nossa cabeça, que, né, nas mentes perversas, na nossa cabeça, muitas vezes a gente não acha. Eu digo, nossa, não a minha, porque a gente, como policial e como já ter trabalhado na área tanto de prevenção quanto de investigação, já sabe que não é bem assim. Mas na cabeça de muitos pais e mães, aquele videozinho daquela criança ou só de calcinha, ou de biquininho, ou fazendo dancinha e etc., é uma coisa inocente. Mas nas mentes perversas dos... que é até errado a gente usar o termo pedófilo, na verdade não é isso, são abusadores mesmo, são criminosos, né? Porque é uma doença, a gente sabe, tem sido de tudo, mas a partir do momento que mesmo ele sendo doente, ele pratique o ato, ele vira criminoso, não é justificativa. Mas essas dancinhas, elas muitas vezes vão estar nos perfis desses criminosos. Eles vão lá do TikTok, isso vai para Deep Web, vai para Dark Web, vai para grupos, e ali eles marcam... Eu já vi porque uma vez me mandaram do TikTok. Marca o arroba. As mentes deles são tão perversas que tinha um grupo até um tempo atrás no Facebook que foi derrubado de calcinhas de crianças. Eles postavam calcinhas, calcinha da minha neta, da minha sobrinha, da minha enteada, até de bebês. Tipo, fraldinhas mesmo. Sabe? E aquilo é sensual para eles. Aquilo, de alguma maneira, causa prazer nesses perversos. E aí, colocam a marca o arroba dela, marca o arroba dessa criança. Para quê? Para eles irem lá no perfil dessa criança e tentar contato. Que está sendo relatado até nessa novela, que eu não assisto, mas eu vejo os vídeos, né, quando alguém posta.
Sim. Parecia, se eu não me engano, de uma maneira assim, muito real mesmo, de que maneira que, inclusive, eles podem colocar aplicativos que mudam a voz, eles colocam foto de boneca, de fadinha, ou eles se fazem passar por outras crianças. Nesse caso do Litmac, que eu estou te falando, dessa criança, ele pegava, a criança dava dados para ele, ó, por exemplo, minha mãe é médica. Puxa, que coincidência, a minha também. E você tem animal de estimação? Eu tenho. Eu tenho uma fazenda, eu gosto de cavalo. Eu também tenho. Aí ele vai lá, busca no Google uma foto de uma fazenda e manda, essa é a minha fazenda. Mas eu não consigo a minha câmera está quebrada, então eu não consigo colocar a câmera. Que pena. E ele se faz passar ou por uma menina, para falar com uma menina mesmo, e é um homem, ou por um menino da mesma idade, ou a gente pode ser amigos, ou podemos jogar juntos, etc. Aí ele vai lá no Google, busca foto de uma casa, normalmente muito bonita, que encante a criança. Olha, eu tenho fantasia, eu tenho muitos jogos, eu tenho muitas coisas, né? E vai mandando fotos para aquela criança inocente. Eles não têm um amadurecimento mental suficiente para entender que aquilo é inverídico, que aquilo não é verdade. Se muitos adultos, né, já homens e mulheres, caem, né, nessa lábia, vamos dizer, de criminosos, de falsificadores, de aliciadores, de estelionatários, imagine uma criança ou um adolescente que ainda está com aquela mente em formação, muitas vezes realmente passando por alguma coisa da idade, a carência, aquela necessidade de ser aceito em um grupo, a necessidade de ter muitos amigos. E outra coisa, um outro problema que eu vejo, que muitos pais e mães incentivam, porque hoje tem a monetização, tanto no TikTok quanto no Instagram, outros perfis, existe a monetização, essas crianças e adolescentes hoje representam produtos, fazem publicidades, as publis, né? Então, muitas vezes são incentivados pelos pais para que eles virem modelos de maneira mais fácil, sem precisar necessariamente de uma agência e etc. Só que ninguém lembra de avisar esses pais e essas crianças que eles também podem ser alvos dos odiadores, dos haters, né? E aquelas crianças e adolescentes estão preparados para lidar com isso? Da mesma maneira que você tem gente achando lindo, dando like, você tem gente xingando, você tem os discursos de ódio, muitas vezes através de perfis falsos, ou muitas vezes através de outras crianças. E aí, isso também tudo que eu tô falando, que já chegou em mim. Minha filha tem um perfil 11 anos e a coleguinha dela de 11 anos, que também não deveria ter Instagram, porque é acima de 13 ou 15, e também não deveria ser aberto. 11 anos, estava xingando ela e de N palavrões, enfim, no perfil dela que era aberto, e a criança não estava sabendo lidar com isso. E daí aí vem outra série de problemas de depressão, crise de ansiedade ou até mesmo pensamentos suicidas, ideações suicidas. E muitas vezes os pais não sabem como lidar com isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a saúde mental no futuro, a saúde mental dessas crianças. E será que eles vão saber lidar com isso, tanto com os adoradores quanto com os haters? Outra coisa, eu também já postei no meu perfil de uma história de uma menina americana que desde muito criancinha a mãe postava tudo dela no perfil desde que nasceu, ia compartilhando dia a dia, então ela tinha muitos seguidores. Só que essa menina cresceu, ela se tornou uma adolescente, uma jovem, e ela continua postando. E qual que foi o final disso? Ela teve anorexia, não bulimia, anorexia. Então ela sempre achava que ela estava gorda, 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 então ela ficava postando a dieta dela, muita gente seguia a dieta dela, ela postava a dieta, ela não podia comer, ela se media, tirava as medidas dela todos os dias, porque ela sempre achava que ela estava gorda. E o que foi isso? Foi um fruto do quê? Da superexposição que ela teve desde bebê, ao longo da vida dela, até a fase dela ser uma jovem adulta, né? Então, se você quer fazer isso, pai e mãe, você também tem que preparar a saúde mental do seu filho, e a sua também, para saber lidar com essas adversidades. Porque hoje, não é o vizinho que está brigando, que está xingando, que está rasgando a bola, porque a bola caiu no vizinho. Não, Lu, você sabe que, assim, às vezes a solução ela é simples, porque ela precisa ser simples mesmo, né? Não tem que. Não é porque a criança não tem um TikTok que ela está excluída. Exatamente. Entendeu? É uma coisa assim. Se minha criança não souber fazer as dancinhas, ela tá fora. Nossa, você viu, eu vou não. É a mesma coisa
de não ter brinquedos, né? Lá, antigamente. E- Ah, eu não tenho essa caneta colorida, as outras têm. Sim, Uhum. tem. Ela não vai ter, não tem. E é isso, né? Porque parece que no final das contas a gente está sempre, a gente vê muito essa questão de pertencer. Mas não é da criança o pertencer, é dos pais, né? Eu quero que minha criança pertença. Mas, na verdade, a criança não tem aquela necessidade de fato, né? Então, eu tenho filha pequena também, um dia ela falou assim, mãe, vou fazer um TikTok. Ela não tem conta no TikTok nem nada. O que é fazer um TikTok para você? Mãe, deixa eu fazer esse vídeo. Eu pegou meu celular e fiz um vídeo dela. Um vídeo, não era no TikTok. Aí eu falei, poxa, é uma forma. Ela faz, tava, né? Eu nem recomendo que faça vídeo sem roupa, né? Nem vídeo, porque eu de segurança, não confio nem no dispositivo, nem no celular, nem no computador, nem nada. Mas, assim, de roupa, tal, começou a dançar. Falei, bom, vai lá, faz o vídeo, apaga o vídeo, acabou. Fez a dancinha dela que ela queria. E ela nem assiste o TikTok, mas eu sei que muitas crianças assistem. E assim, os adolescentes usam mais o TikTok. E adolescente é diferente, porque se eu colocar uma criança pequenininha ali, né? Então não tem problema. Qual que seria a solução? Não use o TikTok para isso. Criança pequena não tem que estar no TikTok, né? Então, Exatamente. Ou tá com um perfil manipulado pelos pais, ou no perfil dos pais. O que que acontece? não é que a gente quer ser radical, é que aquilo não é um brinquedo de fato. É colocar sua criança para dançar no meio da rua, no meio de uma rodoviária, né? Olha, Colocar ela ali, todo mundo vendo. Ah, mas é privado. É privado, mas tem um monte de seguidor. O seguidor compartilha, né? Isso não existe modo privado, de fato, né? Esse é um modo das plataformas, obviamente, de garantir que aquilo ali não seja exposto, mas com um monte de gente conectada, já foi, né? Então, a nossa recomendação é que a criança pequena não use mesmo. Ah, mas é a partir de 13 anos. Isso não é uma decisão da plataforma. A plataforma vai estabelecer uma idade. Ah, porque teve uma época, acho que no final do ano passado, uma discussão de que o Brasil, as redes sociais estavam disponíveis para crianças a partir de 13 anos e na Europa era a partir de 16. O Brasil estava atrasado. Eu falei, gente, se colocar 16 não vai mudar nada. Porque não é a plataforma que está dizendo quantos, entendeu? Ela não está estabelecendo nada, porque as pessoas não cumprem o que está na regra mas da plataforma. Tem muita criança pequena, a plataforma né? está tentando fazer o controle parental que muitos pais não fazem. Exato, É. exato. Você vê aqui na live, teve um comentário também, acho que, não sei se é de um pai, falando aqui que a partir das 19, reviso, né? Não sei se é assim que fala. Aqui suspendemos o acesso à internet a partir das 19, resgatamos os jogos de tabuleiro, estamos resgatando o diálogo, a conversa e a aproximação. Quer dizer, quanta coisa que se perde, né? Eu achei isso interessante, porque quanta coisa vai se perdendo quando fica cada um no seu celular. E lembrando que a criança também segue o comportamento. Se você ficar, ela vai ficar. E E, não adianta discutir, né? olha, Então, acho isso muito legal. E um lá é adolescente. exemplo, Karina. Desculpa, pode terminar. Não, terminei. Pode seguir. O melhor exemplo que eu digo é assim: você deixaria o seu filho de 7, 8, 9, 12, 13, sozinho no centro de uma grande São Paulo? Ah, eu viajei, vou lá para São Paulo, vou te largar lá, se vira. Você Sim. faria isso? Não. Então, por que você acha que a internet é segura? É pior do que você deixar o seu filho no centro de uma grande metrópole. Porque ali tem milhares de pessoas de tudo quanto é tipo de índole, entendeu? Da mesma maneira que nós temos coisas boas, como nós já falamos, na tecnologia, nos aplicativos do Google, nas pesquisas, a gente tem criminosos do pior nível de perversidade que vocês podem imaginar. E com acesso muito fácil, entendeu? E dentro das nossas casas, no quarto da criança. É. Dentro das nossas casas. Aquilo que é relatado lá na novela é verdade. Eles começam a
a se fazer passar por amiguinhos. Então, assim, quem é aquele amiguinho que está conversando? Procure saber, procure orientar, ó. Só converse com amiguinhos que realmente são da sua escola, que você conheça. Procure conhecer quem são os pais dos amiguinhos dos seus filhos. Procure conhecer os amigos dos seus filhos. Participe da vida social dos seus filhos, né? E a outra coisa que eu falo, peça para que seus filhos, o diálogo de afinidade, de confiança, é o mais importante de tudo. Porque quando você estabelece muito claro o vínculo de confiança, você consegue fazer com que a criança ou o adolescente venha... Isso acontecer porque, assim, eu tenho 4 filhos. Então, eu já passei pela geração, porque hoje já são jovens adultos, e tenho um bebê, né? Que é atípica, uma criança atípica. E que eu tomo muito cuidado, porque as crianças atípicas, ou que a gente chamava antigamente com necessidades especiais, elas têm 70% mais de chance de sofrer algum tipo de abuso. Muitas vezes por qualquer tipo de limitação que essa criança tenha. Ela tem 70% de chance mais. Veja, isso cresce exponencialmente. Então, por exemplo, tem um seguidor mais velho. Por que que mesmo que seja um amigo do meu trabalho, ou um colega, sei lá da onde, ou um vizinho de lá, 40, 50 anos que for, vai querer seguir a minha filha de 9, de 10, de 15? Por que que ele quer seguir o TikTok ou o Instagram da minha filha? Não precisa aceitar. Você tem que explicar, olha, teu perfil tem que ser fechado, mas não adianta dizer, o seu perfil é fechado, pronto, acabou. Explica por quê. Você tem que trazer a criança para a realidade. Por quê? Porque se a criança souber da realidade, ela também vai saber se defender. Porque ela mesma vai saber bloquear essas pessoas. Então, não adianta a gente, não, é porque sim. Né? Aquele negócio, porque sim, que antigamente era assim, né? É porque sim, pronto, acabou. É porque eu estou falando e você não pode abrir a boca. Não é assim. Procure falar o porquê. Olha, pessoas mais velhas não tem que seguir vocês, se não é familiar, se não é uma pessoa do vínculo afetivo, e mesmo assim tomar muito cuidado, porque a gente sabe que a maioria, né, 90% dos casos de qualquer tipo de abuso acontece por pessoas próximas, inclusive parentes, amigos, vizinhos, que frequentam, inclusive, as nossas casas, então temos que tomar cuidado. Então, ensine as crianças a monitorar, ensine as crianças a perceber comportamentos diferentes. A gente fala assim, se eu chego num ambiente e não quero dar beijinho em todo mundo, por que eu vou obrigar o meu filho a dar beijinho em todo mundo? Né? Não quer! Por que vai ter que sentar no colo lá do tio, do Papai Noel, do palhaço, sei lá de quem, se ele não quer, ou se ela não quer, não tem que fazer isso, sabe? Então, se a gente, eu não fui muito com a cara daquela pessoa, eu vou deixar ela para lá, eu simplesmente ignoro, por que eu tenho que ficar forçando? A gente tem que respeitar o comportamento das crianças também, e dos jovens. Eu não quero, não estou afim, muitas vezes pode ter alguma coisa por trás. Muitas vezes não também, é da criança ou é do adolescente, que simplesmente não quer, vamos respeitar, pronto. Ele não quer sair chegando, beijando todo mundo. Pronto, acabou. A questão de educação, chegar e dar um bom dia, sem contato físico, é o suficiente. Não precisa chegar, não, né? Já, tem que abortar, tem que abortar. Eu vou pegar o gancho do que você falou, porque existe uma linha muito tênue aí da educação. As pessoas acham que você chegar, colocar a criança para dar beijinho no estranho, que para ela é um estranho. Amigo é um amigo, né? Dar beijinho, sentar no colo. Se ela não faz isso, ela que está sendo mal educada. Quer dizer, não é o adulto, né? Nunca é culpa do adulto que está sendo inconveniente com aquela criança. Exato. E assim, acaba sendo um desrespeito com a criança, né? E a gente precisa parar para pensar, por que com a criança é diferente? Né? Então, acho que é muito importante esse exercício de se colocar no lugar da criança. Então, quando chegar numa festa, você senta no colo da outra pessoa e você beija um estranho. Se a gente fizer esse exercício, a gente vai ver quão estranho é, né? E além de tudo, em risco, porque a criança ela tende a aceitar ou simplesmente fazer aquilo que que o adulto está pedindo. Então, ela é vulnerável de várias formas. Ela não tem voz, né? Ela se sente acuada, ou ela é mal educada. Então, assim, essa questão da segurança, eu sempre falo, nada justifica a insegurança de alguém ou sua, né? Não justifica. Mas a pessoa veio falar comigo na rua, pedir uma ajuda, mas você não sabe até que ponto aquilo realmente foi um pedido de ajuda. Na verdade, ela ganhou a sua atenção. E aí ela pode fazer o que quiser, né? Então, assim, a gente tem que ficar esperto, sempre com um pé atrás.
Não adianta, é muito negativo isso, eu acredito que as pessoas são boas, eu também acredito que as pessoas são boas, mas eu não posso expor um vulnerável, que é a criança, né? Porque ela não entende, não vai entender, não tem o discernimento que eu tenho. Então, esse ponto que você falou é muito importante, né? Expor a criança e acaba sendo uma falta de respeito com a criança, a gente não costuma pensar nisso, né? Mas é importante, porque a criança também é um outro indivíduo, né? E você ensina a criança a detectar alguns sinais. E eu sempre digo assim, confie naquilo que a criança relata. Você não precisa falar para a criança o que pode acontecer quando a criança é muito pequena, porque ela não tem maturidade para saber o que é aquilo. Mas confie se uma criança vier relatar, ai, porque eu não gosto, ai, porque o tio fica comigo no colo e não quer me soltar, sabe? Alguma coisa, ai, fica forçando, querendo me beijar o tempo todo, eu não quero. Sabe, confie, desconfie. A gente não pode achar que todo mundo também é criminoso, todo mundo é bandido. Mas a gente tem que desconfiar porque eles são muitos. Não são todos, mas são muitos, né? Então, e a gente ainda sabe que a quantidade de homens abusadores ainda é muito maior do que a de mulheres, mais que nós temos mulheres, principalmente agora com essa facilidade, como eu digo, que tudo é monetizado, inclusive compartilhamento de imagens de crianças em qualquer situação, não só de abuso ou sexo explícito, vamos dizer assim, mas também com pouca roupa, ou também focando em partes íntimas, ainda que vestidas, e isso também custa dinheiro no mercado deles, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Por que um estranho vai ficar fotografando a minha filha? Não permitam isso. Né, fotografando às vezes a criança na praia, a criança de biquíni. Eu falo muito assim, você vai no parquinho, vai na praia, e onde que tem muitas crianças e tem uma pessoa ali, homem ou mulher, principalmente os homens, como eu disse, que eles ainda são em maior quantidade, os abusadores são homens, tem criança nenhuma. Por que ele está ali? Por que ele está num parquinho só observando as crianças? Por que ele está na praia num lugar que só tem criança olhando? Por quê? Sabe? A gente tem que tomar cuidado. Não é que são todos que têm, por exemplo, profissões que trabalham com crianças que são abusadores, óbvio. Porém, os abusadores, eles procuram algumas profissões para que isso dê a chance deles terem mais proximidade com crianças e jovens, né, ou adolescentes. E eu queria voltar um pouquinho ao outro assunto da escola, porque eu assisti também uma amiga, grande amiga minha, que é a Bruna Saraiva, que é aqui da OAB, da presença aqui da criança, dos direitos da criança e do adolescente da OAB, aqui de Curitiba, né, do Paraná. E ela fez uma live e no meio dessa live foi convidada uma adolescente para falar sobre isso, sobre a segurança nas escolas, enfim, e me chamou muita atenção a fala dessa adolescente, se não me engano, 17 anos, porque ela já começou a live dela falando assim: eu vi amigos meus entrarem não só em pânico, o que eu vi comportamentos diferentes dos pais e mães de amigos meus entrarem em pânico com tudo que estava acontecendo, mas adolescentes amigos meus sem saber muito como chegar nos pais e mães, porque eles não tinham estabelecido claramente esse vínculo de confiança com os pais. Então ela falou assim: o que é mais importante numa escola? Um detector de metal ou um profissional de saúde mental, um psicólogo? Para nós, adolescentes, foi o que ela disse, um psicólogo na escola muito melhor do que um detector de metal. Ela falou: eu tenho amigos que me falam, me relatam que eles, por exemplo, estão com dependência química, são usuários de alguns tipos de substâncias, tabaco também, inclusive, e aquele vape, né? O tal do vape. E álcool. Só que eles querem buscar ajuda para... eu tô sentindo que eu tô fumando muito, ou que eu tô muito com vape, não consigo ficar sem, e eu não quero mais isso, mas eu não tenho a menor abertura para contar para os meus pais, para procurar ajuda, para pedir para que eles me levem num psicólogo, para pedir que eles me encaminhem para uma terapia, porque eu quero parar de fumar, ou porque eu tô tendo ideações suicidas, ou porque eu tô me sentindo ansioso, chega antes da prova, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho diarreia, eu começo a passar mal, minha respiração começa a ficar ofegante. O que ela relatou, que antes de provas ou antes de algumas aulas, tem um monte de criança e adolescentes, jovens adolescentes, que vão no banheiro vomitar por ansiedade,
crises de ansiedade. E eles não conseguem ter um diálogo, uma abertura com os pais para falar isso. Eu estou tendo crise de ansiedade, que muitas vezes eles não sabem que isso é uma crise de ansiedade, ou pode ser qualquer outro transtorno, ou estou me sentindo mais triste, ou não estou me sentindo não aceito pelo meu grupo ou na escola, mas eu não consigo falar com os meus pais, eu não tenho abertura para dizer isso, porque para eles ou é mimimi, ou eles não vão entender, ou vão me chamar de louco, ou sei lá o quê. E não tenho muitas vezes abertura para dizer que eu, muito menos que eu estou, por exemplo, usando vape, né? E isso, eu sei que não é fácil, lógico, né? Não é fácil, nenhum pai aceite o seu filho, aceite que ele é isso, não, mas procure conversar, procure dialogar e não brigue. Por quê? Porque quando uma criança, um jovem, ele procura ajuda, é porque ele está no limite. Então, se você for prestar atenção, não é fácil, né? Eu sei que eu sou mãe de 3 adolescentes, já passaram, já passei por tudo isso, ainda passo. Então, assim, você tem vontade, às vezes, de esganar, mas não pode, né? Você tem que ir a fundo, conta até 1000 se for preciso, chora no banheiro depois, mas respira fundo e acolha. Seja criança, seja adolescente, acolha. E depois você pensa para ter uma decisão sensata do que você vai fazer dali em diante. Né? O acolhimento é o principal, porque quando aquele jovem ele te pediu ajuda, seja você pai, mãe, tio, tia, professor, terapeuta, sei lá, atividade extracurricular, né? Por acolha. Depois você pensa, respira e, opa, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes os abusos também são dentro de casa, às vezes o principal instinto é vou chamar a mãe, vou chamar o pai, mas primeiro ouça aquilo que ele está relatando para ver se ele não está sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa, porque o pai e a mãe, eles podem ser os melhores acolhedores, os melhores amigos, mas quando esse pai e essa mãe não protegem, que são quem deveria proteger, eles não protegem, eles também podem ser os piores algozes. E eu sempre falo que a gente tem que cuidar muito para que nossos filhos não sejam vítimas ou de bullying, ou de abusos, de qualquer tipo de abuso, de aliciamentos na internet, em joguinhos em TikTok, que seja, mas também nós temos que cuidar para que nossos filhos não sejam os algozes, né? Porque muitos não. Meu filho jamais faria isso, mas muitas vezes esses filhos que jamais fariam isso não são os que sofrem bullying, são os que praticam o bullying, né? Então, mas na minha época eu sofri bullying e era tudo, e hoje é tudo mimimi, tudo é bullying? Não, não é bem assim. Quantos adultos nós não temos hoje com transtornos mentais de todos os tipos? Quantos adultos tomam N tipos de medicamentos controlados, né? Então, quer dizer, será que era tudo mimimi na nossa época mesmo? Eu sofri isso e tá tudo bem? Não, mas hoje eu faço 10 terapias. Não, né? Ô, Lu, Tudo, a gente pode. É uma outra geração, eu sou uma outra geração. E as gerações estão cada vez mais sensíveis, eu acredito. E hoje também tem muito mais informação. Hoje a gente tem muito mais diagnósticos que nós tínhamos na nossa época, vamos dizer assim, há 40 e poucos anos atrás. Mas nós temos que dar atenção para aquilo que os nossos filhos falam, né? Investir em terapia, cara, eu tô lendo aqui uma que às vezes aparece um pedacinho aqui para mim. Mas realmente mas nós temos também os CRAS e os CREAS, porque são obrigatórios hoje nas capitais, que tem esse acolhimento e que tem terapias gratuitas, tem esses encaminhamentos gratuitos. Não vou dizer que é perfeito, não é, mas eles existem. Né? E nós temos que procurar, mesmo que seja até no YouTube. A gente tem vídeos, tem atendimentos online, nós temos em diversas faculdades voluntários que fazem esses atendimentos de forma gratuita e que pode ajudar. Quando a gente quer, a gente acha. Mesmo que a gente não tenha condições financeiras. Quando a gente quer ajudar, a gente consegue. Sim. Nós temos organizações que oferecem serviços gratuitos e universidades também. Né? Então, vamos ouvir mais dos nossos jovens, vamos nos preocupar com a saúde mental deles, porque um dos grandes problemas de todos esses ataques, que eu vou te dizer, tirando esse de Blumenau, que era um adulto, não era um adolescente, não era um estudante, não era nada, foi lá o que a gente chama de lobo solitário, enfim, os nossos adolescentes estão muito mais vulneráveis. Então, a partir do momento que ele não está bem, a saúde mental desse jovem não está boa, ele passa horas e horas em grupos na internet, ele vai ter contato com tudo quanto é tipo de coisa na Deep, na Dark Web, ou mesmo na internet aberta, como nós já falamos. Grupos que incitam o ódio, crimes de ódio, e quando aquele adolescente já está
num estado de vulnerabilidade mental, vamos dizer assim, ele pode se sentir aceito no grupo. Isso acontece muitas vezes com os abusadores também. Muitas vezes eles entram nesses grupos para se sentirem aceitos. E aí e eles vão começando. Até que eles compartilham imagens, compartilham até que eles também praticam um ato. Né? Eles muitas vezes encontram nesses grupos de odiadores, eles se identificam com aquilo. Por quê? Porque normalmente os moderadores desses grupos, eles acolhem. Muitas vezes aquela criança, aquele jovem que não tem o acolhimento em casa, ou na escola, ou entre uns amigos ou familiares, ele vai achar onde? Nesses grupos de criminosos. E ali, muitas vezes, é o único lugar que aquele adolescente foi acolhido da maneira dele, no entendimento dele. E aí, basta um cérebrozinho que não está ainda bem formado, que está com uma mente depressiva, que está passando por algum transtorno, com algum problema. É muito fácil desses odiadores entrarem naquela mente e instigarem eles a fazerem coisas, né, horríveis como isso que a gente presenciou nos últimos 2, 3 anos aí, que foram mais de 11 ataques em 2, 3 anos a escolas, né? Com tudo quanto é tipo de vítima, desde crianças até os professores, né? Que todos sabem. Então... Não, mas é realmente um absurdo. E aqui a gente tem comentários, né, sobre a importância de diálogo. E assim, a gente sabe que é complicado, sim, mas que a gente está falando de um outro momento, né? Uma coisa, hoje, o que você falou, né? As coisas acontecem dentro do quarto. Sim, parece que as pessoas às vezes não realizam, não têm uma clareza de que esse problema é maior hoje do que antigamente, porque a criança ficava na rua, né? Tinha um ou outro ali que abordava a criança, ou então eu estava de olho, estava na frente da minha casa, estava jogando futebol, e agora no quarto, ainda bem que está no quarto. Mas na verdade, qual é a melhor forma de você capturar alguém de várias formas, né? Capturar, influenciar, né? Fazer com que a criança, que a pessoa sofra e sem os pais perceberem. É quando ela está isolada, que é o que acontece na internet. A criança está isolada na internet. Ou jogando, conversando, né? Ela está tirando foto, né? Então tem alguém ali fazendo alguma coisa, os pais não estão vendo. É muito diferente de quando ela está ali na rua e você está vendo. Então, se a gente parar para pensar, é um ambiente desconhecido para muitos pais, né? Os aplicativos, os jogos, não sei do que aquela criança está falando muitas vezes, e a proximidade é muito maior de milhões de pessoas. Então, hoje os predadores, eles ficam, você sabe, e é importante comentar, os predadores não conversam com uma criança, aquela que estava na rua, né? Conversa com 50, 100 crianças, 1000 crianças ao mesmo tempo, né? E no momento que ela captura ali a criança no pensamento, começa a fazer uma extorsão, começa a ameaçar a criança, pronto, o sofrimento acontece e é geral. E aí, se a gente não tem essa comunicação com a criança, a chance de dar um problema muito grande, né? Eu ia falar, Lu, eu vou finalizar a live porque tem um tempo aqui. Eu acho que ela acaba caindo no final. Mas eu acho que você falou bastante tema. A gente gravou aqui a grande parte da live, eu acredito. Depois também acho que dá para salvar aqui. E eu vou disponibilizar. Você trouxe muitas informações valiosas. E eu acho que a gente tem que assistir, colocar em prática. Difícil ou não, tem que colocar em prática. Senão a gente vai ter criança, vai ter muito mais casos do que a gente já viu hoje. Porque eles estão aí, né? E eles seduzem. A partir do momento que eles seduzem, basta uma foto que os pais acham, não, mais meu filho ou minha filha mandaria uma foto, mas basta uma foto de pijaminha, de biquíni, de calcinha, basta uma. Aí ele começa a chantagear aquela criança, aquele adolescente. Olha, se você não fizer, eu vou colocar um outdoor na frente da tua escola, eu vou contar para os pais, eu vou mandar para toda a sua família essa foto. E aí, a partir do momento que a criança se sente, o adolescente se sente aterrorizado, ele faz tudo o que aquele abusador quer. Tudo. As coisas mais desumanas e inimagináveis que vocês podem imaginar. Sabe? Até abuso com crianças, irmãos menores, com animais de estimação. Sabe? Então, assim, são coisas horríveis mesmo. Automutilação, desafios, né? Teve uma menina que foi obrigada a colocar pesticida na boca, o desodorante, enfim, e o que pode causar até a morte dessas crianças.
Então, quando os pais Sim. perguntam, mas a privacidade é em segundo lugar. A vida do seu filho, a saúde mental dele em primeiro, sempre. Né? Então, tem uma linha muito tênue aí, mas a gente sempre consegue um jeitinho para estar atento aos sinais. Também observem os sinais que os seus filhos dão. Muitos deles dão sinais. Né? A grande maioria dos jovens adolescentes dão sinais. E a gente tem que ficar muito atentos a eles, porque a Organização Mundial de Saúde diz que 14% dos adolescentes têm algum tipo de transtorno mental e o suicídio é a quarta causa de morte de adolescentes no mundo. Né? Um absurdo, né? Sim. Bom, Lu, super obrigada. Gente, obrigada por vocês estarem aqui na live com a gente. A gente vai fazer um evento dia 27 de maio, evento online e também presencial na região de Piracicaba, São Paulo. A gente tem mais de 12 palestrantes falando sobre esse tema. Os palestrantes são de diversas áreas, então ele vem com questões que são vistas no dia a dia daquele profissional, segurança pública, como a Lu, que vem também, segurança digital, pessoal da área de direito, de educação, saúde. Então, participem, entrem lá no nosso perfil, que tem o link direitinho para fazer a inscrição. É gratuito, mas é importante a gente receber ali a assinatura do termo de vocês, né? Que aceita o uso da imagem, que a criança está ali também assistindo. Então, esse evento é para criança a partir de 4 anos de idade. Então, a gente tem que ali garantir que a gente está seguindo corretamente as regras, tá? Então, é mais para isso mesmo, um evento gratuito. Façam a inscrição de vocês, garanta a inscrição de vocês agora mesmo. E lembre-se, vai ser do dia 27, das 9 às 20, tem bastante tempo, tá bom? Lu, obrigada a todos, boa noite. Convite, muito obrigada, adorei. E estou à disposição pelo Instagram, né? Pelo contato, o pessoal pode entrar, Instagram, LinkedIn, Facebook, pode mandar mensagem, qualquer dúvida ou orientação. Uma coisa importantíssima que nós deixamos de falar, Disque 100 é o principal canal de denúncias que nós temos no Brasil hoje, né? Ou procure a Delegacia de Polícia Civil mais próxima, PM, Ministério Público, Defensoria Pública. Nunca deixe de comunicar um crime ou de denunciar se você souber. Sempre diz que 100 é o principal canal que a gente não pode deixar de falar. Se você... Mesmo que tenha dúvida. Mesmo que tenha Mesmo dúvida. tendo, Investiga. cabe a você investigar. A investigação com órgãos a quem de direito, né? Não cabe a você investigar. Se você tiver uma suspeita, você diz que 100 não tem problema nenhum. É diferente de você fazer uma comunicação falsa de crime. Não tem nada a ver com isso. Então, soube ou você tem uma suspeita, diz que sim e denuncie. Você pode estar salvando a vida não só de uma criança, mas de milhares delas, principalmente hoje com o uso da internet. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Amei a nossa live, gente. Obrigada. Tô vendo aqui também o pessoal comentando. Live muito boa, muito necessária. A Lu também vai estar no evento, né, Lu? Sim. Então a gente vai escutar também todo esse conhecimento da Lu. Não é à toa que a gente está nesse projeto juntas também, né? E que só nos ajuda a levar essa voz e essa educação que a gente não teve, mas a gente pode promover todo mundo junto, trazendo suas questões. Aqui tiveram comentários também de rotinas em casa, né? Mudanças da rotina de casa, então isso é sensacional. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Dá uma olhada, tá bom? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Manda mensagem. Um beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.